Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou o Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas aqui na Universidade de Brasília. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente, né? Eu já fiz algumas indicações aqui de leitura, mas eu quero trabalhar um pouco o que eu estou lendo, na verdade o que eu li de literatura esse ano que tem me chamado a atenção e eu tenho gostado. Eu tenho incentivado sempre que possível que os nossos alunos leiam literatura como uma forma de repousar, ao invés de pegar o celular e ficar na rede social sendo consumido, tragado por um monte de bobagem. Pega um livro, dá uma lida, descansa a cabeça e com isso reduz, né, o seu nível de ansiedade. Então eu vou trazer 3 aqui que eu li esse ano e que eu gostei pra caramba, assim, eu fui me colocando um desafio de desapegar do telefone e usar mais a literatura para descansar. Eu já fazia isso antes, mas eu comecei a fazer mais. Então vou trazer 3 livros que eu achei muito interessantes. O primeiro que eu vou falar aqui é O País da Canela, do William Ospina, da editora Mundarel. Esse livro, eu acho que 2 anos atrás eu ia viajar, e sempre que eu viajo eu pego uma coisa para ler, seja no aeroporto, seja dentro do avião, seja numa sala de espera qualquer. Mas eu tenho um hábito assim antigo de sempre que eu vou para um lugar que eu vou ter que esperar alguma coisa chata pra caramba, eu pego um livro para ler. Eu cheguei a folhear ele na época, falei, não, acho que não vai dar tempo, que o lugar, a viagem é curta e tal, e larguei. Aí agora, faz, sei lá, um mês talvez, um mês e meio, eu peguei para ler esse livro. Quando eu peguei para ler esse livro, eu achei ele tão descritivo, ele tem uma capacidade de transportar a gente para os cenários a partir da narrativa, que é impressionante. Eu não consegui largar, eu li ele, sei lá, em 5 dias, não sei, foi bem rápido. O que esse livro diz? O País da Canela. Ele é parte de uma trilogia sobre a conquista da América, e aqui ele traz alguns elementos que são muito interessantes porque a história começa de um narrador. Ali na República Dominicana atual, né, na verdade ele está lá nos anos 1500, mas residente ali lá em Espanhola, que é a atual República Dominicana, e que traz a história da descoberta do rio Amazonas. Como os irmãos Pizarro, né, que participaram ali da conquista e destruição do mundo incaico, o mais jovem deles, que é não me lembro o nome, o mais velho era o Francisco Pizarro, mas o mais jovem eu não me lembro o nome, ele sabia de relatos de um país da canela. A canela, ela era uma especiaria muito visada, né, e que era monopólio indiano, né, asiático praticamente. Então o interesse ali é que se supunha que aqui em algum lugar, né, onde a gente conhece como Amazônia hoje, havia ali um país da canela em que essas árvores eram muito abundantes e quem conquistasse a região se tornaria, né, um vice-governador, um representante da coroa aqui. Então o livro vai narrando esse processo. Então começa aí com a descrição, né, da destruição do mundo incaico, de uma forma assim, você consegue visualizar, né, a narrativa dele, passa, né, por uma expedição que começa a ser montada, o tamanho dela, como que ela é, como que ela cruza, ela sai ali de Quito mais ou menos e ela cruza os Andes, o que é a cruzada dos Andes naquele contexto, e depois o que é o mundo amazônico, como é que vai sendo, né, desvendado e atravessado esse mundo, e as contradições, os conflitos, as violências, tudo isso acontece. Então assim, é um livro que a gente pega para ler e às vezes ele incomoda, né, porque ele é tão bem descrito, tão fiel, que a gente fica um pouco desconcertado, mas é uma leitura muito prazerosa, vale muito a pena, inclusive para quem estuda história, ciências sociais e quiser estar estudando Conquista da América, etc., pode pegar esse livro como um auxiliar para poder, né, de certa forma, tornar um pouco mais lúdica o estudo, né, sobre a América Latina. O outro livro que eu li também que eu gostei muito é esse da Elana Garro, A Semana das Cores, que é da editora Pinardi, capa dura, bonito pra caramba, edição, né, vem até com um marcadorzinho, mó bem feito, né, um trabalho muito bom. Eu peguei para ler também nesse projeto, né, esse aqui acho que eu li foi em janeiro, se eu não me engano.
E o primeiro conto eu achei ele meio difícil, né? Não me atraiu muito, mas eu falei, eu vou insistir porque acho que vale a pena ler esse texto, né? Mas eu fui lendo e alguns sim me chamaram muita atenção. Eu gostei muito do conto O Anel, Perfecto Luna, e teve um também, eu não sei se foi o Sapateirinho de Guanajuato também que eu gostei, mas assim, eu achei a leitura muito agradável. E à medida que a gente vai entendendo a proposta dela, né, que fala muito da questão social no México, um pouco dessa visão mágica que existe lá, é um livro prazeroso de ler. Eu lia sempre na hora de dormir. É um hábito que eu tenho de ler. Outro que eu peguei agora por indicação de um grande amigo, o Anders Kossel, professor lá na Universidade Nacional de San Martín, da Argentina, foi do Julio Ramon Ribeiro, A Palavra do Mudo. Eu não achei ele em português, eu acabei comprando ele em espanhol, não foi tão caro assim, mas é um livro que eu comecei a ler, são contos, e eu comecei do final para frente, né? Eu comecei de um conto que eu achei assim uma porrada, sabe? Que é o Alienação, que é o fato de um peruano, mestiço, né? Mulato no caso, pardo, e que ele quer ser um gringo. Ele quer ser branco porque a garota que estava no parque ali, que eles gostavam, todo mundo achava bonita, ela gostava de homens de pele mais clara, brancos, de preferência gringos, né? Então é todo um processo de como que ele vai se alienando da própria cultura e assim, te prende, né? Você vai lendo e não quer parar de ler. E os outros que eu fui lendo também, o Gallinaço Sem Plumas, enfim, todos eles têm uma crítica social e tem algo imaginativo assim muito bom, e ele começa, né, na sua introdução já dizendo o que um conto tem que ter. Então ele vai dizer pra gente assim, o conto tem que contar uma história, e não tem conto sem história, tá? Mas é para que o leitor possa, né, ler e depois contar. A história do conto tem que ser real ou inventada. Se é real, tem que parecer inventada. Se é inventada, tem que parecer real. Então ele vai escrevendo isso. Eu acho que tem tradução em português, só não sei se está esgotado ainda, mas eu gostei muito desse texto, né? Então eu trouxe aqui 3 livros rápido, essas 3 indicações, cada um sobre uma questão. Esse aqui são histórias mais contemporâneas, esse aqui a época da conquista e esse aqui ali meados do século XX, que também é contemporâneo de alguma forma. Recomendo a leitura dos 3 e, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste.